Bem-vindo, bem-vinda a mais uma gravação do podcast Frente com Moraes, hoje com dois monstros. Opa, uma monstra. Desculpa. São um monstro também? Não, mas galera, monstros. pra vocês entenderem que aqui na região onde é que a gente mora, que é São João Batista, sempre que uma pessoa é fera, mas é fera, a gente diz que é um monstro. Pô, tá uma monstro, tá um monstro. Então, e se familiarizar a galera com a situação da nossa regionalidade, né, o Antônio? Mas, galera, brincadeiras à parte, sempre digo aqui, e meu coração se alegra demais de falar isso. Quem está aqui nesta mesa são pessoas que a gente gosta, mas gosta de verdade, como amigo, como uma pessoa que a gente tem uma admiração. Porque a ideia aqui é compartilhar conhecimento, né? Para a gente evoluir juntos. E para que eu possa evoluir, eu tenho que ter na minha frente pessoas mais inteligentes que eu. Tem que ser homens, mulheres mais inteligentes que eu. E tá aqui o Antônio. E Antônio, quero aqui deixar de uma maneira pública, pessoa que tem o melhor atendimento que eu já conheci na minha vida. É tu, mano. Se tu sentar na frente do Antônio, te prepara, cara. Vai sair coisas. Morreu. Já era. Abra a carteira, contrato fechado, é incrível, tá? E deixar aqui de uma maneira pública isso descrito, porque é verdade, tá, Antônio? De coração, cara. Não teria o porquê aí aumentar nem diminuir. É como tu é, cara. Tu é fera no atendimento. E nossa amiga aqui, Jennifer, né? Não teria pessoa melhor para bater um papo a respeito do dia a dia do escritório, porque desde o início tá com a gente. Meu Deus do céu. Isso aí, Jennifer. Para quem não sabe, a mãe da Laura. Isso. Mas tá aqui. Tá aqui, a gente tem um carinho, uma admiração forte e assim, durante longo tempo, né, cuidou da contabilidade do escritório, que é as finanças, e agora acabou se enveredando pro direito. A gente é o resultado das pessoas que a gente acaba andando. E assim, se já não é, vai se tornar uma advogada, tá? Uma advogada. Então, a Jennifer, ela conhece melhor que todo mundo a situação da rotina do escritório, né? E esse é um dos temas que a gente vai bater um papo aqui no podcast hoje, que é entender, né, a situação ali da jornada do cliente, como é que é os atendimentos, conhecer um pouquinho também da história aí do Antônio e da Jennifer. Tenho certeza vai ser vai ser de muito aprendizado o bate-papo de hoje. Reiterado aqui meu agradecimento, tá, Jennifer, por ter aceitado a situação do convite. Muito obrigado. Antônio, obrigado por ter aceitado o convite, tá? É registrado de coração, a gente sabe o quanto é difícil. Agora a Jennifer tá aqui na questão do nosso dia a dia, trabalhando com a situação do direito, e a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu conversava numa reunião antes com o Eduardo e com a Caroline, e comentávamos entre nós, né? Pô, a gente tem que cumprir os prazos, está ali 5 dias adiantados. A gente tem que protocolar as ações lá dentro do prazo de 30 dias, porque o cliente precisa. E a gente tem que fechar contrato todo dia. Porra! E ainda tirar tempo para estar aqui no podcast, trocando uma ideia. Então, assim, quando a gente lança o convite e vocês aceitam, a gente diz, pô, os caras estão realmente dando mais do que é a obrigação. E quando a gente dá mais do que a obrigação, os resultados, eles são extraordinários, tá? Obrigado, tá, pessoal? De coração pelo convite. Pessoal, agora, em comemoração, né, a situação desse podcast de número 30 aí que a gente tá gravando, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou sair eu aqui dos holofotes e a ideia é deixar brilhar essa galera. Fica aí com um bate-papo aí, com a situação do Antônio, com a situação da Jennifer, a respeito aí do nosso dia a dia aqui no escritório, a respeito da jornada do cliente e um pouco mais também. Tem uns bônus aí, vocês vão gostar. Quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, né, de participar do podcast de Frente com Moraes. E hoje a gente vai falar um pouquinho do cotidiano do escritório, né, Antônio? É isso aí. Também quero externar o meu agradecimento ao Dr. Moraes pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre
a nossa rotina. Hoje é diferente, tá, gente? É sobre a rotina na advocacia. Dia a dia. As nuances que a advocacia nos permite ter, e também as emoções. Sim. As emoções da advocacia. Eu sou a pessoa que adoro falar sobre advocacia, porque eu amo direito. Até nós temos uma doutora que nós seguimos ali em comum, que nós conversamos muito a respeito dela, né? O quanto que é bonito a forma como ela se posiciona, os vídeos e a qualidade dos vídeos dela é admirável. Então, a nossa ideia hoje é trazer um pouco parecido. Não é uma imitação, é parecido. É comentar sobre como que é essas emoções no dia a dia, né, na advocacia. Vamos começar, então? O Antônio contar um pouquinho da história dele do escritório, Antônio. Quando que você iniciou? Eu iniciei em julho de 2022. E eu acho que eu até comentei contigo, não sei se eu comentei com o Dr. Moraes, com a nossa amiga também, a Suelen, né, que trabalhava conosco na época, mas ela é uma história muito, muito bonita. Na época, eu tinha saído de uma contabilidade, de um trabalho em que eu não estava... eu não tinha me encontrado nesse trabalho, né? E aí, um dia eu passei, fui deixar currículos nas empresas, enfim. E no dia, eu passei na frente do Moraes, do escritório, né? E o único escritório onde eu não deixei currículo foi no Moraes. E por qual motivo, Antônio? Não sei, não sei explicar. Só sei que eu passei, estava aberto na época. A Gabriele trabalhava ali na recepção, né? Sim. E aí eu passei, olhei, só que não parei. E eu tava com um currículo, 2 currículos, não sei. E continuei. Só que quando eu chego em casa, naquele dia foi uma tarde. E eu chego em casa, ali no meu momento de descanso, olhando as postagens ali a respeito do Facebook, enfim. E principalmente ali nas vagas de emprego. Sim. Quem me aparece? Moraes. E aí eu disse, eu vou mandar a mensagem para eles, tendo em vista que eles estão contratando. Sim. E aí mandei a mensagem. Quem recebeu o currículo? Foi você. Desde o primeiro dia foi você a pessoa que me recepcionou muito bem e eu sou muito grato, você sabe disso. Não precisa agradecer. Então, e aí eu mandei, interessante, né? Mandei todos aqueles currículos que eu entreguei no decorrer do dia, eu não tive nenhuma resposta. Então, eu entendo hoje como se fosse o lugar onde eu devia estar. Sim. Sabe aquela frase que diz que você está onde você devia estar? Sim. Que não se confunde onde eu quero chegar. Eu estou na atualidade onde eu devia estar, que é onde Deus me colocou. Sim. Né? Então eu mandei mensagem na época sem conhecer. Foi tu que respondeu até, né? Sim, e disse, foi. não, pode vir amanhã e tal. Lembra até que tu disse assim, eu não tinha muito a situação de roupa social, né? Então tu disse assim, não, mas pode vir do jeito que tá. E aí eu fui no outro dia. O Dr. Marcelo, um grande amigo nosso, trabalhava no escritório na época, né? E eu fui, conversei com o Moraes, contigo, com o Dr. Marcelo. E desde o primeiro momento foi aquela coisa. Quando eu entrei no escritório, fui recepcionado daquela forma, parece que eu encontrei, entendeu? Tipo, cheguei lá e eu já disse, não, esse realmente é o meu lugar. Então, o meu amor pela advocacia, pelo direito, ele vem bem antes, mas se concretiza no ano de 2022, né? Especificamente no dia 26 de julho de 2022, que é quando eu iniciei no Moraes Advocacia. E como o Cleomar falou anteriormente ali na nossa chamada, ele disse que tu tá no escritório já desde o início. 2016. Janeiro de 2016, né? Foi o início. Um pouquinho antes, né? Porque a gente iniciou ali os projetos do escritório lá por 2015, né? Quando o Cleomar estava finalizando a faculdade, a OAB e tudo mais. Mas que o escritório abriu foi em janeiro de 2016. Então, desde janeiro de 2016, estou nesse caminho, né? Cuidando sempre da parte administrativa, nos últimos anos mais focada na parte do financeiro do escritório. E nesse ano, então, decidi vir para a parte do previdenciário
com o Antônio, né? Somos ali Dois uma- monstros. dois monstros do previdenciário ali do escritório de São João Batista, né? Que em Tijucas tem o Eduardo e a Caroline, que são também. Mas nesse ano, então, dei minha iniciativa, né? No direito previdenciário e estou gostando muito. Confesso, como o Dr. Moraes focou antes, a gente é o ambiente que a gente convive, né? E nessa trajetória, tive a loja, fui para outros ramos, né? Fui assim, para outras 2 áreas anteriores e não me encontrei nelas, né? Como disse ali o Antônio. E me vejo hoje em dia que estou gostando muito do direito previdenciário. Estou gostando muito dessa área agora que estou iniciando, né? E acredito que vai ser o início de uma bela carreira. E é uma área encantadora, né? Sim, é muito bom, assim, ver o cliente, né, feliz com o resultado, né? Estou iniciando ali, mas o Antônio já pode dar um breve relato ali dos clientes que ele tem, né, que já deu procedentes das ações, né, Antônio? E é muito Nossa, satisfatório, né? é satisfatório demais. Apesar de eu não ter ainda, né, tô iniciando ali, mas já venho, né, na trajetória do escritório que vejo, assim, a felicidade de a gente poder ajudar um pouquinho, né, o outro, né, ali com as ações e tudo mais. E o direito é isso, tá? É você ter meios para conseguir, isso é a minha opinião, Sim, meios para conseguir a garantia do direito do cliente. sim. No previdenciário, até a própria doutora Celise, né, que a gente, vez ou outra, tá vendo vídeos, ela comentou essa semana uma história sobre o início dela, né? Ela disse, olha, quando foi na minha época de faculdade, eu fiz algo que não tem nada a ver. Ela cresceu Sim. vendo, é até um pouco parecido com a história da tua filha, né? Sim, da Laura. Que ela cresceu vendo a mãe na advocacia, a mãe sendo uma ótima advogada. E ela disse que tinha uma mesinha no canto onde ela ficava vendo, né, os atendimentos da mãe, uma grande mestra também do direito previdenciário. E aí, quando ela cresceu, ela disse que teve uma conversa com o pai para fazer faculdade. E aí ela resolveu fazer engenharia metatrônica, se não me engano, mecatrônica, uma coisa assim. E acabou que ela não se encontrou ali. Então ela decidiu ir para o direito porque ela tinha todo um amor pela história da mãe nos atendimentos. Então o previdenciário é assim. Não só o previdenciário, né? Sim. Eu digo no previdenciário porque é onde nós Entendi. temos a situação ali do convívio, né? E a experiência. Para mim, por exemplo, eu estava pensando essa semana, tem algumas histórias ali que são muito importantes, né? Que marcaram a minha vida e que marcam até hoje. E creio que vão, né? Eu vou levar para o túmulo histórias assim que eu não troco jamais o direito previdenciário por esse motivo. A alegria de você passar para alguém que estava sem esperanças, uma esperança de uma renda, Sim. né? No caso dos nossos clientes do previdenciário, né? É muito bom, é gratificante demais. Realmente. Tem uma senhorinha ali no escritório que quando a gente pegou o caso dela, um administrativo até, de um BPCO idoso. Ela chegou no escritório na época, até a Suelen trabalhava com gente, e eu lembro perfeitamente que na época eu lidava ali também com os atendimentos da recepção, e eu lembro que ela chegou esperançosa. Ela disse, eu vim aqui porque soube que vocês fazem isso, garantem que a gente consiga se aposentar. Tá? Pegamos os documentos e fomos analisar o caso, né? A Suelen, na época, fez análise, né? Uma breve análise ali, e passou para mim peticionar o BPC dela no meu INSS. E eu fiz, né? Na cabeça daquela senhora, ela iria se aposentar. Só que pelas análises, não tinha como ela se aposentar. Ela não tinha nenhum mês de contribuições para o INSS. Então, né? Não tem direito de se aposentar. Mesmo que ela tivesse a idade. Ela tinha 65, mas não tinha contribuições. Daí fizemos o requerimento e deu negado. Deu negado. E eu passei dias depois pensando, mas como deu negado? Ela pegou, na época a gente chamou, é muito ruim essa parte de chamar o cliente e dar a resposta de um indeferimento. Negativa. E aí, no início de 2023, a gente chamou ela no escritório,
conversamos com ela ali, fomos passar o indeferimento, né? Meio triste, porque tem gente que você olha e diz, não, essa pessoa, ela é carente dessa renda. Necessitava, né? Necessitava, tá? E aí a gente deu a resposta negativa, só que o meu coração não ficou quieto com aquilo, porque a resposta do indeferimento é que disseram que o benefício do esposo dela, que é aposentado, entrou no cálculo da renda para fins de BPC. Sim. Daí eu disse para ela disse, então vamos deixar parado, eu não quero me estressar. Aí eu fiquei com aquilo ali. Só que o caso dela, eu lembro que eu não arquivei no nosso sistema e fiquei, vez ou outra, eu dava uma olhadinha ali. E aí, um dia eu disse, quer saber, eu vou chamar ela no escritório novamente, isso lá pelo mês de julho do ano passado, né? Vou chamar ela no escritório novamente e vamos tentar novamente usar uma outra estratégia. Que era que ela não tinha comentado na primeira, que ela tinha um neto que ela criava. Então, na hora de colocar no CadÚnico, ela não colocou o neto dela. Ficou só ela e o esposo. Só que, via de regra também, o salário do esposo não podia entrar, porque era um salário mínimo. Sim. Ele era aposentado. Daí chamamos ela no escritório novamente e ela ficou mais esperançosa, né? Atualizamos o CadÚnico, diz para ela, coloca o teu neto também. É tu, teu neto, teu esposo. E diz lá na assistência social que a renda do teu esposo ela é uma renda mensal de um salário mínimo. Ela fez isso e quando deu agora, no início de janeiro, nós conseguimos o benefício dela. Procedente. E Procedente. é muito satisfatório, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. E querendo ou não, né? Um agradecimento a você, né, Antônio? Pensa, se tivesse desistido lá no início, lá que deu improcedente ali o primeiro resultado, né? Não dá, né? Não dá. No previdenciário, no direito em geral, mas no previdenciário nós temos diversas nuances, né? Sim. A gente analisa por um lado, analisa por outro. No caso desses benefícios, que são benefícios assistenciais, a gente analisa a renda, analisa a deficiência, né? Sim. O caso dela não havia necessidade de analisar a deficiência. Não tinha. Porque era BPC ao idoso. Era Sim. o CadÚnico atualizado, obedecer ali a situação que diz a lei, que é de 1/4 do salário mínimo. Só que a lei também diz que o esposo ou a esposa que recebe um salário mínimo não entra no cálculo dessa renda. Então não dá para nós apenas nos contentar com uma resposta negativa. Sim. Não dá. Então, eu te trouxe essa história, né, que eu creio até que nós conversamos ali fora das câmeras, né? Porque quando eu chamei ela no escritório para dar a resposta, foi uma das minhas maiores felicidades. Eu posso até dizer que foi a minha maior conquista no previdenciário desde que eu iniciei. Tá? E a gente fica muito feliz, né? De conseguir fazer muito feliz. o outro, né? Muito. Ter a sua renda ali. Sim. Poder ter uma vida, né? Às vezes, quando ali falta, né? O valorzinho ali para a pessoa, então... Uma renda digna, pelo menos, né? A gente sabe que é um salário mínimo. Já ajuda, né? Ajuda. Quem não faz tem, muita falta, né? Às vezes, enquanto a pessoa não ganha nada. Muita falta. É bem importante. E tu começou em janeiro ali com a gente, né? Sim. Tem algum caso ali que tu... Tenho vários meus clientes, né? Mas falar um pouquinho ali dos meus clientes, né? Porque eu cuido ali do previdenciário com o Antônio em São João, mas meus clientes vêm só do online, Antônio, né? Ah, tá. Porque nós temos Isso, bastante, a gente tem o atendimento presencial, né? Que é a pessoa então, que vem até o escritório. E o online, né? Que vem ali a questão pelos leads, Instagram, Facebook, o online mesmo. Então, meus clientes são mais online e são clientes distantes, né? A maioria do Nordeste, Norte, tem São Paulo também, tem alguns de perto aqui até, de Joinville, assim, mas que vieram pelo online, né? Então, meus clientes, meu contato com eles é mais via WhatsApp mesmo, que a gente conversa ali todos os dias, né? Não tem falta, né? Que é todos os dias realmente ali. E eu faço a parte acidentária, né? Então, o auxílio acidente do cliente, né? E tem umas histórias realmente que a gente vê. Na sexta-feira mesmo chegou uma história de um cliente para mim, que até a gente conversou bastante, conversei com ele na sexta-feira depois do horário ali, era 8 horas da noite, eu estava conversando com ele, né? E me chamou muito a atenção o caso ali dele, porque ele se acidentou na empresa e a empresa não emitiu a CAT para ele. E foi pedido benefício apenas de auxílio-doença. Pelo breve relato que ele me deu, ele foi entrado com uma ação contra a empresa para pedir os direitos dele, né?
foi testemunhas, foram contra ele e tudo mais, e ele acabou perdendo a ação, então. E perdeu a ação, não foi constatado ali o direito da CAT para ele também na ação. Então, eu vou estar agora essa semana trabalhando no caso dele para ver o que eu consigo fazer, né? Sim. Porque realmente não tenho nenhum documento que atesta que foi acidente de trabalho. E foi um acidente dentro da empresa. Foi levado pelo ambulatório da empresa e tudo mais, mas não foi emitido nada, não foi dado laudo nenhum. E essa semana eu quero trabalhar em cima desse cliente, né? Para ver o que eu consigo fazer por ele, né? Falei para ele que eu vou tentar fazer o possível. Até falei que tentaria entrar em contato com a empresa e tudo mais. Mas como já teve ali a audiência de trabalhista ali e foi negado, vamos ver o que eu consigo fazer, né? Com relação ao benefício, porque afinal de contas é devido, né? É devido benefício, né? Tentar então auxílio-doença, quem sabe, né? Sim, inicialmente. Inicialmente para discutir, quem sabe, junto o auxílio-acidente, né? Mas assim, foi o que me chamou a atenção, porque realmente aconteceu na empresa e não foi feito os documentos necessários, né? Sim. Então, realmente prejudica muito o cliente, pensa? Sim. E tem outros clientes também, né? Com algumas outras situações que realmente a gente vê realmente que precisa do benefício e ainda não... Não, eu acho engraçado, né? No teu caso. Até com o próprio Moraes eu converso às vezes sobre o teu atendimento, né? Que eu digo assim, gente, ela responde dia e noite, às vezes, mesmo cliente. Sim, as mesmas perguntas. É o mesmo cliente, às vezes, né? Então, a proximidade que o previdenciário te permite, né? Sim, não, é muito bom, porque assim, o cliente me manda que tá chovendo lá onde ele mora, manda foto do sítio, manda foto de tudo. Mas é muito bom, assim, apesar de a gente pensar assim, o cliente não é presencial, mas tem uma proximidade muito grande, né? Porque hoje em dia a rede social nos permite isso, né? E eu vejo eles chamando, uma observação, eu vejo eles te chamando de amiga. Amiga, filha. Sim. Sim, é muito bom. A gente tem esse relacionamento. Sim, e sim, a gente acaba se conectando com o cliente, né? Tem uns ali que eu falo todo dia, todos os dias, tem 3 principalmente, todos os dias. Acho que a gente tá 2 meses já conversando e é todos os santo dia. E é bom a gente manter esse relacionamento, sabe por quê? Sim. Porque até nós temos ali uma conversa em particular com o Cleomar, onde ele diz assim que a gente tem que dar uma resposta para o cliente, né? Se o cliente entrar em contato querendo saber do processo, a gente dá uma posição sobre o andamento desse processo. Então, aí o Cleomar diz assim, na reunião da sexta até, ele disse assim, se possível, a gente tirar um dia, né, a cada 30 dias, no caso, um dia do mês, para mandar uma resposta para pelo menos 30 clientes. Aí eu fiquei na minha mente, eu digo, mas os meus clientes, eles não me deixam um mês, entendeu? Sim. O relacionamento fica assim, a gente conversa, às vezes passa 1 semana, 2 semanas sem conversar com o cliente. Às vezes ou outra tá lá mandando uma pergunta, e isso é bom. Sim. Né? Esses dias atrás, o cliente nós conversando sobre o ADM dele, que era um administrativo no INSS, e ele comentou a situação de um familiar. Então, além de nós nos aproximarmos dos nossos clientes, também temos ali a oportunidade de conseguir mais casos. Outros, né? Porque ele comentou sobre um outro acidente de um parente. Só que na cabeça dele, que na verdade isso é em geral, tá? Muita gente pensa que o fato de ter sofrido um acidente anterior a 5 anos, 10 anos, não garante o direito depois. Só que não há prescrição para o auxílio acidente, tá? Se você se acidentou, seja na empresa ou não, tem direito ao benefício. 10 anos, vamos correr atrás desse benefício. Sim. Né? Então, quando ele falou essa situação ali de mandar uma vez por mês apenas para 30 clientes, eu digo, mas eu não tenho 30 clientes que eu vá mandar assim, sim, porque todos deixar, eles né, depois. Não tem como deixar, né? Todos eles a gente vez ou outra tá conversando, se não é sobre processo, mas às vezes é igual tu falou ali, né? Sim, o cliente chama de amigo. Filha. Conta sobre alguma coisa, né? Alguma situação que está acontecendo. Que nem o cliente me chamou esses dias falando, não posso ir na casa da minha mãe porque tá chovendo muito aqui. Então, é uma coisa assim, né? A conexão. O Antônio, agora você falando ali referente aos clientes, né? Eu lembro que você falou essa semana que de um cliente surgiu mais quantos? Se não me engano, foi 6 contratos. Isso. Nossa. De um cliente, né? 6 contratos. A conexão. É engraçado que o nosso podcast ele é para ser descontraído, mas nós estamos falando só sobre o cliente.
Mas é porque É bom, né? Mas é nosso instigante. dia a dia, né? E é o nosso dia a dia. Nós Sim. lidamos no Com dia a dia isso. da advocacia Uhum. com essa situação ali do atendimento, né? Pelo celular. No caso dos administrativos que chegam no escritório, a gente atende e tem sempre esse cuidado ali de dar o nosso melhor. Sim. E mostrar uma não leve, né? Mas um grande interesse. E eu acredito, Antônio, que principalmente na parte do previdenciário, a gente tem que ser muito humano, né? É. Ali na questão, assim, que a gente pega a história do cliente pra gente, né? Porque, assim, a gente pensa assim, eu poderia estar no lugar dele, Sim. então a gente tenta fazer o máximo, né? Ali para conseguir o benefício, para entender a situação e para levar para o judiciário, né? O que realmente acontece com o cliente, né? Sim, sim. A gente... Tinha, quando eu entrei no escritório, a doutora Suelen, que trabalhava com a gente na época, eu já até falei isso num vídeo no Instagram, que eu admirava demais a forma como ela mantinha o domínio do conteúdo, Sim. né? Além do atendimento humanizado, né, como o Dr. Moraes também tem, que é um grande referencial nessa situação do atendimento humanizado, né? Mas além do atendimento humanizado, o controle. Parecia para mim na época que ela tinha o controle sobre cada caso. Eu dizia assim, Sim. nossa, Sueli, não perde nada, não perde uma. Porque ela via tudo, né? Todos os pontinhos assim, do que poderia acontecer Isso. com o cliente. O Dr. Moraes é da mesma forma, Sim. né? Então eu ficava olhando assim, eu dizia, nossa, um dia eu vou ser do mesmo jeito. Está, Eu né? quero ter esse controle, né? Hoje em dia eu entendo de uma outra forma, que a gente não tem controle. Sim. Algumas coisas a gente só não permite que aconteça. Então, Sim. no caso, eu não vou permitir que a minha cliente receba um indeferimento e ficar sossegado com aquele indeferimento. Né? Aceitar ou não, né? É não aceitar ou não. E hoje em dia eu entendo dessa forma. Naquele tempo eu admirava demais a Suelen por esse motivo. Eu dizia, nossa, ela tem o controle. Aí, quando vez ou outra eu via um cliente chegar lá falando sobre ela, sobre a aposentadoria que tinha ganhado. E eu dizia assim, mas cara, um dia eu vou ganhar uma aposentadoria também. E alguém vai chegar no escritório e vai falar que eu, Antônio, conseguiu a aposentadoria. Já aconteceu. Isso já aconteceu, né, diversas vezes no Sim. escritório, graças a Deus. Só que o meu entendimento hoje é diferente, né? Não é Sim. que eu tenho o total domínio, mas principalmente é nós entendermos além, né, o contexto da vida do cliente, Sim. Se interessar pela história do cliente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, quando eu estou conversando com o cliente, eu não gosto de ruídos. Eu não gosto de ruídos. É igual quando eu estou cumprindo algum prazo, né? Sim. Ultimamente eu estou fazendo isso muito. Que é os meus prazos, que eu vejo que tem um pouco mais que requer um pouco mais da minha atenção, eu estou deixando para fazer no sábado. Aí, às vezes, eu vou no escritório. Quando eu não vou no escritório, eu levo o computador para casa e vou preparar, né, a situação para cumprir aquele prazo. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar atenção àquilo. Então, no caso dos atendimentos, né? Sim. Eu não gosto de ruídos. Nossa, parece que tira atenção, né? um toque-toque de um salto, o falar que não seja o meu cliente, parece que ele interfere, né? E realmente interfere, Sim. a gente sabe disso. Só que, claro, né, não vai interferir a ponto de eu não entender. Sim. Mas só que é bom a gente demonstrar esse interesse. O Gleumar, ele faz uma coisa no escritório que eu acho muito interessante. Até conversei com ele. Que é sempre cumprimentar as pessoas. Sim. Cara, isso é muito bonito. Sim, é bonito. Demonstrar interesse. Não apenas pelo caso do cliente. Demonstrar interesse pela vida desse cliente. Porque, afinal de contas, como diz aquele filtro, não são apenas papéis. Sim. Não são apenas pessoas, processos. Né? São pessoas. E elas estão carentes de atenção. Nós vivemos numa atualidade onde as pessoas estão carentes de atenção. Sim, a gente nota isso, né? Muito no nosso atendimento, né? Que a pessoa vai ali e conta a vida toda, né? Conta a vida Esses dias toda, atrás, sabe a história toda. Sim, eu sou uma pessoa, tu sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de novelas antigas. Sim, né? Noveleiro. Atualmente até tô vendo uma novela. Saber de novela para o Antônio. Pode perguntar para mim. Mas eu tô vendo uma ali que fala sobre a cultura antes da lei da... Acho que é a lei da escravidão, não sei. É alguma coisa referente à situação da escravidão. E é muito interessante como que era a cultura naquela época.
Então, mas isso serve para mim conversar com gente mais antigas, Sim. entendeu? Nós víamos no carro comentando sobre a minha avó. A cultura da minha avó foi daquele jeito, né? Que a mulher servia o marido e tal. E ela mantém até hoje, né? A gente Sim. sabe que atualmente isso não acontece nas famílias atuais. Mas é uma coisa que não tem como eu questionar ela. É cultura. Já vem, né? Já Faz vem, tempo já. foi implantado. E é uma coisa que eu não vejo, não há uma maldade. Mas é um gesto bonito, né? É um Como gesto tu falou, é um lindo, gesto um bonito. gesto Porque de hoje em dia a carinho. gente não tem isso, né? Hoje em dia Não tem. falta, É na uma verdade. atenção isso aí, né? Uma atenção ao outro, né? E Então, principalmente ao companheiro que está ao seu lado, né? Pensa uma Sim. vida toda. Que o Antônio falou, são 71 71 anos. anos, Acho que é né? isso. Pensa. É muito, é uma vida, é uma A história. história toda. Uma história gigante. Então eu faço assim, ó. Eu sou noveleiro. Então o que eu faço? Dessas histórias, das novelas, eu vejo como uma forma de eu me conectar com pessoas que são um pouco mais antigas, né? Sim. A minha avó, ela vem lá do início do século XX. Início. Nós não falamos da metade, nós falamos do início do século XX, onde a história era outra, os costumes eram outros, e até acho que foi a época mais bonita, na minha opinião. Sim. Então, eu assistir coisas referentes a essa época me ajuda muito. Esses dias atrás, numa conversa com a cliente, nossa, a cliente falou horrores da novela que ela tá assistindo. Até coloquei na minha lista. Entendeu, né? Falar de novela, o Antônio já entende. Coloquei já, na né? minha lista para depois ver. Sim, mas não sei se é a mesma cliente, se é aquela cliente que levou um documento que era bem antigo. Aham. O documento estava intacto, né? Intacto. Bem antigo o documento. Tá vendo? Tava intacto aqui. Foi até o primeiro laudo, tá? O primeiro laudo que eu peguei do ano de 2000. Não foi de 2000. Não, Foi do ano de 1993. bem antigo, 31 anos. E tava intacto. Eu acho até que ela devia emoldurar aquilo ali e deixar guardado. Tão bonito que é o documento, né? Sim, não tem rasuras, menina. Então, a gente começa a falar, a gente se pega falando só sobre isso, né? Sim. Mas, e como que é, né, Jennifer, a nossa situação ali do nosso convívio? Nós temos bastante pessoas no escritório atualmente, né? Sim, temos 11 pessoas. 11, né? 11 12? pessoas com o doutor, né? 11, 12 ali com o doutor, né? Tem dois em Tijucas e o restante todo em São João, né? Então, em São João, a gente trabalha, né, com a maioria do pessoal do escritório, né? Temos todas as áreas, né, do escritório, né? A civil, trabalhista... Previdenciário. O previdenciário. Penal. Criminal. Então, o nosso escritório é bem amplo, né? Em áreas ali. E o nosso dia a dia, então, a gente começa, né? A nossa rotina no escritório às 8 horas da manhã, né, Antônio? Já com o nosso telefone cheio de mensagens. Graças a Deus. Para responder, né? E aí, a gente vai tentando intercalar, né? Eu, pelo menos, ainda não consigo. Recebi a mensagem do cliente, vou deixar ali, né? Já respondo o cliente na hora, vou fazendo os meus prazos, vou fazendo meus administrativos, né? E as ações, né? Durante o dia ali e durante o dia também respondendo os clientes, né? Sim. Para dar atenção para eles, né? Porque, querendo ou não, se eu não respondo o cliente agora de manhã, meu telefone deve estar cheio de mensagens já, porque já estava com mensagem de fim de semana. Então, agora, segunda de manhã mesmo, já deve estar com mensagem dos mesmos segunda, clientes. Geralmente então, tá né? cheio, é verdade. Então, se a gente deixa ele para responder só à tarde, pensa de mensagem que vai ter, né? Então, eu costumo fazer assim, né? Eu já respondo as mensagens, e quando vai chegando eu vou respondendo, com certeza, né? Dou ali um tempo, não dá para ficar o dia todo também no telefone, né? E vamos seguindo o nosso dia, né, Antônio? Com o Antônio ali ao meu lado, né? Que a gente trabalha juntinhos. Um do lado. Um do lado do outro. E é muito bom. É bom. É bom porque a gente troca bastante experiências, né? Assim, muitas ideias. Bastante conhecimento. O Antônio me passa também, né? Como ele já está mais tempo ali na parte do previdenciário. Eu entendo um pouco do previdenciário, porque no início do escritório, lá em 2016, era apenas o Dr. Cleomar, né? E eu no escritório. A Laura nasceu, então eu trabalhava na contabilidade, saí da contabilidade por conta que a Laura nasceu e fiquei no escritório com o Cleomar. E eu fazia a parte do previdenciário para ele. Até esses dias o Antônio pegou um documento, né? Porque era tudo... Assinado pela Jennifer. Assinado. Porque era tudo
no papel, né? Não é que nem hoje em dia Tinha que levar nos correios, que era época de DPVAT, essas coisas. Sim, hoje em dia é tudo online, né? Uhum. Os procedimentos, né? A maioria, né? E ali não, tinha que assinar, levar no correio, levar nas agências, né? Que eram os órgãos, né? Então, já vinha do previdenciário, na verdade, né? Ali fiquei o quê? 1 ano ajudando o Cleomar no previdenciário ali. Depois, fiquei cuidando da parte administrativa da loja, né? E fui da loja, não, desculpa, do escritório e abri a loja ao lado do escritório. Então, ficava ali na loja da Pimenta Rosa e no escritório, né? Nos 2 locais. Intercalando, né? Daí, por questões pessoais minhas, finalizei a loja e fiquei apenas no escritório de novo, na parte trabalhista, né? O Antônio ainda trabalhava do meu lado, né, Antônio? Verdade. Trabalhei. Nós trabalhamos juntos desde sempre. Então, eu cuidava ali do financeiro, trabalhista, e o Antônio do previdenciário sempre, né, Antônio? Sim. Quando foi, ele já foi. Optou pelo previdenciário, né? Vamos ali. Verdade, teve uma época ali que o Cleomar, o Marcelo trabalhava com a gente, né? E o Marcelo fazia bancário, a área civil ali, né? Em geral. E houve um momento em que o Cleomar me passou para escolher entre o previdenciário, que na época era a Suelen e o Eduardo, aqui de Tijucas, e o doutor Marcelo, daí cuidava da área civil no escritório. E aí um dia o Cleomar disse para mim que eu tinha que escolher entre eles 2. Decisão difícil, né? Menina, eu acho que foi o fim de semana mais difícil da advocacia. Mais tenso. Porque daí eu tive que escolher, né? Sim. E aí eu levei em consideração tudo que eu admirava na época da Suelen, né? Porque como eu ajudava a fazer a situação de observar os contratos, mandar para ela digitalizado, ela me mandava um monte de documentos daqui de Tijucas. Falando nisso, Ellen, eu até tenho um pouco de trauma. Esses documentos todos. Desse tanto de documentos. Mas, enfim, eu levava em consideração tudo isso, né? Escolhi a melhor área do escritório, que é o previdenciário. E que atualmente é o carro-chefe do escritório, né? Sim. Nós sabemos que não é de agora também, né? Não é de agora, né? O escritório vem com o previdenciário de 2016, né? Muito forte, né? Sim. E acredito altos que... e baixos. Mas o previdenciário, ele é de alto potencial. E acho até né, que é por causa do previdenciário que o Cleomar, lá em São João, né? Ele é uma pessoa reconhecida. Sim. Tá? Realmente. Quero até deixar aqui registrado que a minha admiração por ele, ela é enorme. Sério, quando eu entrei no escritório, eu admirava demais a forma como ele falava. Gente, sabe aquela pessoa que você entra no escritório, ou você vê algum vídeo e tal, você julga, então aquele pré-julgamento, você pré-julga, olha assim. E quando você conhece pessoalmente, começa a conversar, você muda a sua visão. Sim, Antônio, você tinha um pré-julgamento comigo também? Contigo também? Eu lembro dessa história. Mas não vamos entrar. Não vamos entrar em detalhes? Mas é outra pessoa também, que a gente pré-julga, né? Tem esse pré-julgamento. Só que quando você conhece realmente a pessoa, você muda o seu entendimento sobre ela, muda a sua visão sobre essa pessoa também. Tanto que tá aí os fatos, né? A gente, desde sempre, eu tive o teu apoio, porque realmente eu tive o teu apoio na advocacia no início e até hoje, mas que foram muito importantes. Porque a gente sabe que a advocacia no início não é fácil. Não realmente. Não tem muitos pontinhos, né, ali que... É porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com prazos, né? Exemplo, do previdenciário. Se eu começar hoje, não quer dizer que no mês que vem eu já vou ter horrores de dinheiro. Não, gente. Não, isso leva tempo, né? Primeiro que nós temos o tempo de análise do INSS, né? Que atualmente é de até 60 dias. Então, para me ter a resposta de um administrativo que eu fiz hoje, eu faço já pensando daqui a 60 dias. Sim. Exceto os casos em que o deferimento ele é de imediato. Por exemplo, um salário maternidade. Se a pessoa chega e está certinho, eu protocolando, já teve casos ali em que eu protocolei, 30 minutos depois já estava concedido o benefício. Rapidinho, né? Entendeu? Realmente tem, principalmente no início, essa parte, né?
da questão dos resultados, né? Que a gente vai para a gente que eu falo assim o geral, né? Sim. No início, né? Vai para a advocacia pensando que o resultado é muito breve, né? Maravilhoso. E não é. E não é. Não é breve, mas depois quando vem é satisfatório, né? Principalmente no início ali. A gente espera o tempo que for. Não, é bom, né? Principalmente essa convivência ali com o cliente, principalmente ali. Espera De ver o tanto que for necessário. Porque vai vir, Antônio. Sim, a Vai gente chegar. espera bastante, mas sabendo que quando vem, a gente fica grato primeiro pelo cliente, óbvio, Sim. né? Que a gente sabe que a gente conseguiu. E a gente tem que ficar feliz com as nossas vitórias. E depois, claro, a nossa recompensa, né? Sim. Que no caso envolve ali a situação do financeiro. Então, assim, no início não é fácil. O Cleomar é prova viva, que ele sempre conta que não Sim. foi fácil, né? A história dele até uma história muito bonita. E a gente precisa desses incentivos. Um dos meus maiores incentivos que na época, foram os meus avós, e até hoje ainda continua. Na verdade, eles são o meu motivo diário. Diário, né? Um motivo diário de acordar. Feliz. Né? Sabe quando você tem uma pessoa que você vive por ela? Sim, Eu entendo. vivo por eles. Lindo. Eles E eles são realmente bem lindinhos, eles. são lindinhos e são pessoas que eu vejo assim. São pessoas que foram criadas em épocas diferentes, mas pessoas que atualmente não têm uma visão muito antiquada, né? Muito antiga, não. Eles são Sim. pessoas criadas numa época diferente, que estão nessa atualidade, umas pessoas leves Sim. na Sim. atualidade, né? Então, eles são o meu motivo diário para acordar e trabalhar e estudar, conseguir vencer, né? Sim, tenho Quando você- certeza absoluta que eles têm muito orgulho, né, Antônio? De Ai, você, com né? certeza. Certeza. Tem uma amiga minha lá de Brasília, que quando ela era do Maranhão e foi para Brasília, casou lá, enfim. Mas toda vez que ela vai no Maranhão, ela é uma pessoa que ela dá muita atenção para eles. Eu quero até deixar aqui registrado e mandar um beijão para Carol. Ela A Carol sempre que vai vir? É a Carol que vai Carol, vir. te aguardamos aqui, hein? No mês de agosto, hein, Carol? E ela sempre dá muita atenção, né? Agora, até recentemente, ela perdeu a vozinha dela. Mas me encanta a forma como ela dá atenção para os meus avós. Me encanta demais. Então, quando ela vai lá, ela ouve muito eles e tal. E sempre que ela ouve, ela me dá também ali um feedback, Sim. né? Aí, vez ou outra, ela diz, nossa, eles têm muito orgulho de ti. Sim. Muito orgulho. Teu avô fala com orgulho de ti. Então, assim, para mim, o meu motivo diário é eles. É o meu avô, é a minha avó, pessoa que a gente... quem tem uma avó tem tudo, né? Sim, realmente. A gente Muito bom. cresce observando e admirando. Não precisa de muito, tá? Eu lembro que uma coisa específica nunca vi minha avó chorar. Sério? Acho que eu já vi meu avô, já vi um monte de gente, mas a minha avó chorar eu nunca vi. A mulher é dura. Eita. E não é porque não passou dificuldade, não. A gente sabe que quem veio daquela época ali foi quem mais passou dificuldade. Sim. Né? Então, nunca vi ela chorar. Eu fico olhando, gente. Ela sabe lidar com as situações, então, sabe né? lidar. Sim. Mesmo sendo difícil, A tirar gente o conta- bom, né? Isso. A parte proveitosa. A gente conta uma coisa pra ela que, na minha cabeça, quando eu contava, né? Sim. Hoje em dia eu evito contar problemas porque, dada a situação da idade avançada, para não preocupar ela, Sim. né? Eu preocupar ele também. Um exemplo disso é até, no caso, as fortes chuvas daqui. Eu evito contar sobre. Mas como eles são pessoas que adoram jornal, né? Conectado? Isso, conectados. Então, eu evito contar para eles não se preocuparem. Aí, esse fim de semana até aconteceu isso. Que passou no jornal, que aqui ia chover bastante e tal. E aí, ontem que eu conversei com ele, ele já estava preocupado lá. Preocupado porque eu não tinha ligado e tal. Então, eu evito contar. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, que eu ia contar as coisas para ela, que na minha cabeça era um problemão. Sim. Sabe? Quando você é adolescente que tem esses problemas, que a gente pensa que, nossa, não vai ter... Fim do mundo. É o fim do mundo. Contava pra ela, ela nem bola. nem dava bola. Ou seja, o problema que na minha cabeça era grande, pra ela, ela via de uma outra forma, Sim. né? Com sabedoria. Muita, Então, né? Nossa, pensa. Muita sabedoria, né? Não é só idade, é Porque experiência e sabedoria. isso não, porque
a pessoa que vem da época que eu tava vendo, 1920 já, né? Lá pelas casas dos Nossa, 29. pensa a experiência que tem em tudo que viveu, né, Antônio? Tudo que viveu. Assim, porque realmente a gente sabe que não foi uma época fácil, muita dificuldade, né? Época de Segunda Guerra. E então, realmente, ela traz muita sabedoria pra você também, né? Nossa. Assim, Muito. muita sabedoria na situação de ver realmente que às vezes quando a gente tá criando uma situação de um problema que não é tudo aquilo, né? Não é. Que não é tudo aquilo que a gente consegue Uhum. levar o problema. E aí serve de frente. aprendizado pra gente. Sim, com certeza. Ao invés de ver, focar muito nos problemas, focar na Uma solução. solução, né? Como diz nosso Doutor estimado Moraes. Doutor Moraes. Foca na solução sempre, não no problema. Focar na solução. E como representantes daí dos nossos clientes, né? Nós ali do direito, nós temos esse dever. Focar na solução. Eu dei a ideia para ele, para a gente começar a fazer vídeos, análise de casos. Sim, será ótimo, né? Nós temos bastante caso ali, né? Então, e tem alguns casos que a gente olha, e esses casos são, gente, cheio de coisa. Por exemplo, o QNIS de alguém que vai se aposentar. Sim. Às vezes o QNIS está cheio de pendências, né? Aí, para a gente conseguir que ele garanta o seu direito de aposentadoria, a gente tem que ajustar essas pendências, enfim. Sim, regularizar. Então, eu dei ali essa ideia para o Cleomar, que eu penso que vai ser útil, né, para o nosso dia a dia, vai ser útil para os nossos colegas, né, que fazem também, e penso que vai ser ótimo, vai ser uma forma diferente também. E vamos iniciar esses vídeos então, né? Claro, vamos iniciar o quanto antes. Quanto antes fazer. É isso aí. E, Antônio, e um pouquinho ali do quando você chega no escritório, né, da tua rotina ali. Você chega ali dos teus clientes, que os meus clientes são online, como eu falei, né? Então, muito pelo WhatsApp. Os do Antônio são mais presencial, né, Antônio? Com certeza ele tem ali o convívio, né, pelo WhatsApp respondendo as mensagens, mas os clientes vão até o escritório, né? Principalmente pelo escritório. Eu, né, começo ali às 8 horas, né? No escritório, a gente vai de 8 às 18, né? Então, mais uma coisa que eu tenho em mente, que eu sempre sigo, é quando chegar no escritório, olhar ali a minha agenda, ver quem vai chegar primeiro e sempre olhar se já tem um caso. Porque assim, se o cliente vai vir às 10 horas e eu não sei nada dele, eu não, às vezes, vou nem vou conseguir dar uma resposta, né? Então, eu sempre olho a agenda ali, e se o cliente vem às 10, eu já quero estar afiado com relação ao que ele vai vir perguntar, né? A Carielle, que é a menina ali que trabalha conosco, minha equipe, como a gente sempre diz, né? Sim. É o jargão dela. Ela sempre deixa uma historinha. Nossa, é tão bom. Né? Porque ela deixa lá. Porque a Carielle tem o primeiro atendimento, né? Sim. O cliente ali, né? Então, o primeiro te ajuda bastante, né? E o melhor atendimento. Não, realmente a Carielle é muito... Ela é muito... recepciona os clientes muito bem na recepção, Sim, né? a Caroline também aqui em Tijucas, é ótima nessa recepção ali dos nossos clientes, no primeiro momento, né? Sim. Então, ela deixa uma historinha. E quando o cliente chega no escritório, geralmente eu já estou sabendo o caso. Então, se eu já estou sabendo o caso, eu posso dar ali uma resposta para o cliente, né, de imediato. Se não, né, no primeiro atendimento, a gente conversa, a gente tenta sugar o máximo de informação. Sugar. Mas, principalmente, a gente tem que dar uma atenção genuína para esse cliente. O Cleomar tem uma forma. Eu não faço porque eu gosto de, enquanto ele está fazendo aqui, qualquer coisinha que eu acho interessante, eu registro digitando. Sim. Mas o Cleomar tem uma forma que é conversar com alguém. Quando alguém vai conversar com ele desliga o computador. Sim. Eu já tentei fazer isso, não deu certo. Porque depois eu tive que, né, escrever à mão e tal. Tudo. Então, a minha forma é essa. Eu mantenho o computador longe do meu contato com o cliente. Sim. E qualquer coisa que eu vejo que vai ser... Claro que todas as informações que ele me passar serão suficientes. Mas tem uma outra que, no decorrer da conversa, a gente vê como um gatilho. Sim. Tipo assim, isso aqui vai me ajudar. No caso, por exemplo, de uma aposentadoria especial, né? Onde o cliente diz, olha, eu trabalhei no hospital a vida toda. Na hora que fala a palavra hospital, já coloca... Já brilha. Né?
atividade especial, né? Exposto a agentes, se não me engano, agentes biológicos, né? Então, tem algumas palavrinhas-chave ali que a gente, no atendimento, a gente pega essas palavrinhas e vai colocando ali, tá? Mas aí, no decorrer, é sempre assim. Eu gosto de sempre, antes de iniciar o meu dia, começar lento. Antônio. Eu gosto. Tenho alguns livros que a gente está lendo atualmente, né? Tem vezes que eu estou lendo 3 livros. Olha. 3 livros. Mas sempre começar antes. Às vezes em casa, né? Nem sempre é no escritório. Se eu leio em casa, daí eu não vou ler no escritório, né? Sim. Aí se eu não li em casa, no escritório eu chego, leio um pouco. Se não tem café, a gente faz o café, né? Porque, afinal de contas, a nossa companhia diária, além dos amigos, colegas de trabalho, O café. é o café. Não pode faltar café naquele Não escritório. pode. Teve um tempo até que tu desistiu do café, né? Sim, não deu. Gente, eu 2 quase fiquei semanas só doido. sem café. Não deu pra aguentar. Sim, foi no tempo que eu desisti da Coca. Aí ela me inventa de desistir do café. Aí me deixa louco. Porque ficou sem paciência essa menina. Irritada, não pode faltar café. Irritada? Não pode mesmo. Antônio. Temos que ficar com café diário ali em cima da mesa. Sim, sim. Mas no demais também, a situação da convivência com os nossos amigos ali das outras áreas, no decorrer do dia, é muito bom. E atualmente, uma coisa que eu até quero deixar frisado, é que nós temos uma pessoa para cada área, né? Sim. Então, é aquela coisa. Chega o cliente que é previdenciário, mas acontece de ter alguma coisa trabalhista, enfim, nós temos ali Sim. a doutora Larissa. Esses dias atrás, até, eu esperei um cliente contar a história toda. Tá entendendo? A história toda do carro. E era pra Para me outra dizer no final que eu não faço. área. Era que a outra doutora. Que é com a doutora Tamara, Sim. daí, né? Mas, enfim, eu não interrompo. Uma coisa Isso, que eu certo. não gosto é de ser interrompido. Então, eu não interrompo meu cliente. Isso é Não bom. faço, né? Mas eu tenho que ouvir a história do cliente. Porque até na recepção, né? O Antônio ficou um tempo na recepção, Isso. eu já fiquei um tempo na recepção também, né? Quase todos passamos pela Quase recepção todos já, passamos né? pela recepção. E o cliente chega e ele fala, né? Tal assunto, né? Uhum. E a gente fala, é que a doutora, um exemplo, é que a doutora Tamara, né? Que é parte civil. Mas ele conta a história toda na recepção. Não vai adiantar. Nós não vamos conseguir ajudar ele na situação. Mas a gente escuta, né? Porque o cliente Gente, quer falar, né? Sim. Então, escuta ele falar a história toda, depois vai ali, marca o horário, com a doutora da respectiva área, né? Ele vai contar a história novamente para ela, né? Mas é bom. E é uma história a escutar, mais né? também. É. Pensa, quanto mais história tiver na cabeça, melhor é. Melhor é. Pra mim, pelo menos, né? Então, tipo, se eu tô ali conversando com o cliente, eu sei que eu só faço previdenciário. Mas se ele conta, e no caso desse cliente ali, foi um dia tarde até, ele pediu o atendimento. Nossa, e eu lembro que eu fiquei até 6h30 para esperar ele. Aí ele disse assim, eu só posso ir depois das 6 horas. Aí eu disse, tá, então vamos deixar registrado aqui 6h30. Esperei, o homem contou toda a história do carro. Toda a história do carro. E aí no final eu disse, olha, a doutora Tamara, Que cuida da área. que cuida da área, expert, é que cuida, né? Então, nós vamos marcar. Eu até na época deixei o atendimento marcado. E aí tu vai vir no outro momento e ela vai te esperar e vocês vão conversar. Ela vai saber te dar uma posição. Aí no final eu digo, e sobre o previdenciário? Tem O que alguma você coisa? queria? Ele me disse que era para a mãe dele, que não estava no atendimento. Entendeu? Então foi carente de ouvir. Contou a história toda. Enfim, claro que depois a gente conversou, marcamos um atendimento virtual ali com a mãe dele, Sim. lá do Paraná até. E atualmente estamos com o caso dela ali para tentar conseguir uma aposentadoria. E como o doutor Moraes, né, passa assim pra gente, Antônio, o cliente veio no escritório sobre certo assunto, mas não quer dizer que ele não tem outros assuntos para tratar, né? Sim. A gente tem que saber conversar com o cliente para ver se não tem que nem ali. Conversou com ele, tem a situação da mãe dele, às vezes quando aparece um cliente que é... Aconteceu comigo também essa semana, até o Antônio estava junto comigo em Tijucas, vim de São João atender o cliente aqui em Tijucas. O cliente chegou aqui, né, que era para o atendimento previdenciário, chegou com os documentos do banco também, né? Sim, era análise de contrato, o cliente era o lembro. Antônio, era uma análise de contrato do banco, então... Atendi ele, conversei com ele, passei um atendimento para a doutora Tamara também ali online.
Mas não quer dizer que ele não tem um caso do previdenciário, ele tem um caso previdenciário também, né? Então tem os clientes com várias situações, né? Não é só uma situação que se São trata, muitas né? histórias, É. né, gente? É uma E se não pessoa e tiver o muitas cliente, histórias. como tem a mãe, tem o tio, tem o primo, tem sempre alguém que tem alguma coisa, né? Sim, sim. Então, nós estamos rodeados de muitas histórias. Sim. Muitas histórias. Mas eu penso assim, que para nós é um grande aprendizado. Está sendo, né? E acredito que nunca vai parar, né? Nunca. Os aprendizados são diários, né? E vamos levar para a vida, né? Como o Antônio, esses dias, a gente estava conversando e falou sobre uma doutora de São João, né? Uhum. Que ela já tem uma grande caminhada, né? Em A São João, doutora Ivânia. Ivânia. Não conheço ela pessoalmente, Mas né? ela é Mas mestra. a Nossa. gente conhece ela pela história que ela tem. E o Antônio falou, ela tá sempre estudando, né? Para ver como nunca para de estudar no direito, né? A gente Nunca vai para. aprender isso, mas sempre vai aparecer coisas novas, situações novas, que a gente vai estar sempre se atualizando, né? E essas pessoas, para mim, são referência, tá? Sim. Gente, uma pessoa que, estudei, eu sei de tudo e tal, mas parei de estudar, me desculpe. Uma hora isso vai ficar arcaico, Sim. né? Ele vai vencer. Principalmente no direito, que a toda hora tá tudo Tudo mudando. muda. Né? Uma doutora do Previdenciário, ela disse assim, ó, que ela estudou sobre Previdenciário no ano de 2018. Concluiu a graduação no ano de 2019 e logo já veio a reforma. Sim. Eu vi essa mesma matéria. Gente do céu, Pensa. se pensa, estudar sobre previdenciário, aprendi tudo sobre previdenciário e terminei ali a conclusão desse curso, E a reforma vem a chegou. reforma. Dá tudo de novo. Dá até medo de fazer alguma coisa referente, né? Medo de vir essas reformas. Então, Muda. tudo muda a todo Todo tempo, a todo momento, momento. né? Então, o fato de você tentar conseguir tá sempre inovando, né? Buscando mais conhecimentos. A doutora Ivânia, como exemplo, não é só sobre o previdenciário. Ela é mestra no previdenciário, mas também atualmente ela está em outras áreas. E é mestra também, entendeu? Então, pessoas assim, elas me servem como inspiração. Inspiração. Tive o prazer de o ano passado, conversar com ela sobre um caso no escritório, a gente conseguiu uma aposentadoria, e eu fico muito contente de ter recebido essa ajuda dela. Sim, uma grande referência, né? Claro, Na cidade, né? É a referência na cidade, para nós, como trabalhadores do direito, também como pessoas. Sim. Certo? E acredito, né, que conseguimos, né, Antônio, falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia no escritório, sobre os nossos clientes, né? E com certeza, né, temos muito o que conversar, né? Muito Nossa, o tem que muita passar, história. né? Muita história, né? Muita história. Além dos perrengues que a gente não contou aqui. Que passa, né? Mas já teve de vezes da gente ter ido lá no mato. Não sei se tu lembra. Nós fomos lá no meio do mato, no meio da chuva, atrás de um documento do cliente. Atrás de cliente na rua toda, caminhamos a rua toda para achar, porque não tinha o endereço do cliente, mas não tinha número na casa, né? Aí Nós estamos agora em casa vimos conversando para ver se o cliente morava na casa. Não acontece. Não, acontece. naquele dia mesmo, aí quando eu agora esse fim de semana, foi sexta, né? Fomos caminhar. Acho que foi. E nós Encontramos o cliente na rua. Gente, 2 caminhando. anos. Atrás. 2 anos depois. No dia, nós queríamos o endereço do cliente para entregar uma carta de benefício. E não encontramos o cliente. E eu nunca mais vi esse cliente. Aí, quando deu agora na sexta-feira, nós caminhada diária. Caminhando ali, o cliente não me aparece. Na rua. Não, o pior é que ele não me reconheceu, porque ele não falou comigo. Mentor. Enfim, mais 2 anos depois, né? Então, são algumas histórias ali que acontecem fora do escritório também, né? O caso do cliente que nós tivemos que ir até dentro da colônia, longe, lá no dia de chuva e tal, para pegar uma assinatura de um documento. Temos muito, né? Muita história aí no nosso dia a dia. E essa foi a nossa intenção hoje, né? Sim. Explicar um pouquinho, né? Sobre o que acontece, nossos clientes, como chegam os clientes até nós, né? No previdenciário, principalmente, né? Mas acredito que conseguimos, né? Passar ali. Sim, passar um pouco dessa nossa vivência, um pouco do cotidiano do escritório. E eu penso que vai ser, futuramente, eu penso até que eu vou olhar esse vídeo e vou me orgulhar. E quero deixar registrado que eu tenho muito orgulho de sua parceria. Eu também. Parceiros. Sua parceria
na advocacia, parceria na amizade fora do escritório. Sim. Ah, Temos um vínculo de relação muito sim, saudável, né, é um Antônio? laço muito Assim, forte. Muito da- forte. Me considero da Iniciou- família. Sim, não. É tio da Laura. Né? Iniciou no escritório, né? Mas foi uma Vai pra amizade vida. levada para a vida toda, né? É, Então, deixamos aqui nosso agradecimento e terá mais outros vídeos, né, Antônio? claro, teremos Em outros breve, vídeos. né? Estaremos por aqui novamente. Ah, E sobre o caso de análise. sim, isso que eu ia dizer, né? Vamos Sobre o caso trazer de análise na análise de próxima casos semana. concretos. Estaremos tá? aparecendo bastante por aqui agora. Temos bastante prazo também. Sim, né? Para cumprir, vamos lá, né? É isso aí. Então tá. Deixa aqui o nosso agradecimento a cada pessoa que assistiu. Queremos convidar para os próximos também. Você é todo está convidado, é o nosso convidado especial para os próximos vídeos a respeito também do direito previdenciário referente à análise de casos.